Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos agora ver como que a gente corrige o problema de heterocitasticidade, certo? Então, vamos lá. Corrigindo. Então, vamos admitir o quê? Vamos admitir que os erros não têm a mesma variância, tá? Mas eles não são autorrelacionados. Então, vamos começar imaginando que a gente conheça a matriz de variância e covariância dos erros, tá? Então, caso a matriz de variância, covariância dos erros seja conhecida e definida de forma que o ETE dado x, isso aqui é um certo sigma quadrado, aqui W1, W2 até Wn, zero aqui, zero aqui, ou seja, o que está por trás disso daqui, tá? Você pode reescrever isso aqui simplesmente da seguinte forma: que o EI ao quadrado é um certo sigma ao quadrado, que é o mesmo para todos, vezes um WI. Tá? Então, supor que isso daqui seja conhecido, né? E essa matriz aqui, nós chamamos essa matriz de V. E aí, se isso for conhecido, tá? Que na prática não é isso que acontece, tá? Então a gente pode utilizar o que nós chamamos de estimador de mínimos quadrados generalizados, tá? Neste caso, poderíamos, tá? Então vamos escrever poderíamos porque na prática nós não podemos, tá? Então neste caso poderíamos utilizar o estimador de mínimos quadrados generalizados que na verdade você pode interpretar como sendo uma correção do modelo linear padrão, certo? O OLS. E aí o chamado estimador GLS, tá? De mínimos quadrados generalizados, e ele tem uma forma muito parecida, tá? Com aquela que a gente viu anteriormente, que é dada dessa forma aqui. Tá, então esse daqui é o estimador de mínimos quadrados generalizados, tá certo? Veja o seguinte, observe que quando aquela matriz V, tá? Quando aquela matriz V é a matriz identidade, tá?
os valores dos parâmetros estimados do OLS são os mesmos do GLS, tá certo? Então o OLS seria a mesma coisa, só que no lugar desse V você coloca a identidade, tá? Você pode voltar lá e ver que é isso mesmo. E aí, sobre as demais hipóteses do modelo clássico, esse estimador, o beta chapéu GLS, ele é não viesado e blue, ou seja, ele é o estimador não viesado de menor variância, tá? Então, a observação é que sobre as demais hipóteses, esse estimador aqui, certo, é não viesado e certo? Então, por isso que ele também recebe o nome de mínimos quadrados generalizados, porque é só uma adaptação, certo? Uma generalização do modelo clássico de variáveis lineares, tá certo? Tranquilo? Só que isso aí só existe na teoria, tá? Porque na prática a gente nunca sabe esse valor dessa matriz V. Então o que a gente faz? A gente estima essa matriz V e a gente chama esse estimador, que é o estimador quando esse V é trocado pela sua estimativa, de método dos mínimos quadrados factíveis, tá? Que é o que é utilizado na prática e que muita gente chama de método dos mínimos quadrados generalizados, tá? Algumas pessoas usam como sinônimos, mas existe uma diferença teórica, né? Que você conhece já o valor daquela matriz, ou seja, você conhece a variância de todos os erros, de todas as observações. Na prática é impossível que você conheça. E o outro é quando você estima exatamente esses erros. Então, o que é o método dos mínimos quadrados factíveis? É o método que você utiliza quando você não conhece a variância dos erros. Então, você estima essa variância dos erros para poder utilizar um modelo generalizado do modelo linear que a gente tinha visto antes. Tá certo? Deu para entender mais ou menos a filosofia do negócio? Então, o modelo linear você conhece, o modelo linear clássico você conhece a variância dos erros. A gente vê que na prática isso não ocorre, então a gente estima a variância dos erros. Um dos pressupostos é que a variância seja a mesma, né? A chamada hipótese de homocedasticidade. Só que nas práticas, às vezes, isso não acontece. Então, você tem o quê? Você tem uma variância diferente para os erros. Os erros podem variar, tá? À medida que você observa, né? Você analisa diferentes observações. Então, existe um modelo geral, um pouco mais geral, que é um modelo de mínimos quadrados generalizados, que é quando você conhece essa variância, né? Só que você também não conhece essa variância, então você estima essa variância que é observada, tá, para os erros, tá certo? Então, o que é utilizado na prática mesmo é o que nós chamamos de método dos mínimos quadrados factíveis, tá? Que é chamado FGLS, tá? Então só aumentando nossa gama aqui de letrinhas, tá? Então é exatamente isso. Quando os parâmetros aquele W1, W2 até Wn, tá? Que são parâmetros que estão exatamente associados com a variância dos resíduos, tá? Quando esses parâmetros não são conhecidos, que é o que de fato ocorre na prática, podemos, tá? Isso que podemos, na verdade, tipo, devemos, certo? Estimá-los através
do seguinte procedimento. Primeira coisa que você vai fazer é rodar o modelo OLS padrão, certo? Como se você tivesse todos os pressupostos já verificados. Então, sejam epsilon chapéu, os resíduos estimados do modelo, certo? Y igual a beta 1 x1 mais beta 2 x2 até beta k xk, né? Mais epsilon. Tá, estimados utilizando o modelo o OLS, certo? Depois, tá? Vamos assumir que a variância dos seus erros, tá? Então, eu não estou fazendo nenhuma hipótese sobre a variância dos erros, a não ser essa, que a variância é dada com um modelo que é um modelo linear generalizado, tá? Da seguinte forma: xk, tudo bem? Por quê? Porque a variância dos erros é sempre um valor positivo, né? Variância é um valor positivo. A exponencial é uma forma de você deixar é uma função que é sempre positiva também, certo? Como é o que é o gráfico da exponencial? Não sei se vocês lembram lá. A exponencial tem o seguinte gráfico. Ela começa aqui bem pequenininha, mais positiva, tá bom? E vai aumentando. Uma coisa assim. A exponencial é sempre positiva. Então, ela sendo sempre positiva, tá? Quando você estima esse modelo bem aqui, você está garantindo que a variância é algo positivo. Se por um acaso você não tivesse, certo? Se você não tivesse aqui essa função exponencial, você poderia acabar permitindo que valores da variância fossem negativos, que não faz sentido, tá? Do ponto de vista estatístico, porque a variância é sempre positiva. E por que exponencial? Porque exponencial tem umas propriedades úteis, tá? Que vão fazer com que este modelo de regressão aqui seja fácil de ser computado, tá? Por quê? Porque você pode simplesmente tirar o log dos dois lados aqui e voltar a ter um modelo linear, tá certo? Então, se você tira o log aqui dos dois lados, você tem um modelo linear que você pode estimar usando o que a gente viu até agora. Certo? Poderia ser uma outra função? Poderia, mas aí talvez fosse menos simples, tá? Estimar um modelo linear, que é uma coisa que a gente já conhece, tá certo? Então, o que você faz é exatamente isso que eu estou dizendo, tá? O próximo passo é estimar a regressão, essa sim linear, certo? Dada por log de epsilon ao quadrado, tá? Esse epsilon, tá? O do OLS, do primeiro modelo, tá? Dado por isso daqui. X. Eu só mudei aqui os parâmetros, tá? De beta para delta, só para deixar bem claro que são dois modelos bem diferentes, tá? O primeiro modelo é aquele que a gente fez a regressão, que tem os parâmetros betas,
e a gente achou o valor estimado do epsilon chapéu. E aqui esse novo modelo que você pega o log dos erros ao quadrado, dos resíduos ao quadrado, e regride isso daqui em relação às variáveis independentes x1 até xk, tá certo? Então você tem um novo modelo linear, tá? E por que esse log? Exatamente porque esse cara aqui é sempre positivo, tá bom? Em geral, esse truque de tirar o log, tá, você aplica não só para esse tipo de variável y, tá, mas para qualquer variável y que é sempre positiva, em geral você coloca log dela, tá, para permitir, por exemplo, que ela possa assumir valores negativos, tá? Porque enquanto a exponencial é assim, a log é assim, certo? Então a log faz coisas positivas ficarem negativas, por exemplo. Então, por exemplo, se você pegar o preço, se você quiser utilizar o modelo linear com a hipótese de normalidade dos erros, a princípio a variável y pode assumir valores negativos. Mas se você coloca o y como preço, o preço nunca é negativo. O preço de um produto nunca é negativo. Então, como é que você contorna esse problema? Em vez de colocar o preço, você coloca log preço. Aí o log de um preço pode ser negativo. Basta que esse preço esteja abaixo de R$1. Tá certo? Mas porque eu queria colocar um preço negativo. Hã? Porque eu iria querer tratar meus dados tendo um preço negativo. Porque como é que é o modelo básico aqui, né? O modelo básico linear. Tem esse y e tem essas variáveis x aqui. E esse erro. O erro, em geral, uma das hipóteses é você assumir que ele é normal. Se ele é normal, ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode assumir valores bem negativos e bem positivos. Então, se por exemplo o erro é negativo, no ponto de vista teórico, esse y aqui pode ser negativo. Certo, mas quando eu vou utilizar, aí eu não sei já para esses mínimos quadrados factíveis, mas para o LS a gente tem sempre que a média do erro é igual a zero, né? Sim, a média é zero. Então, como é que eu vou calcular o quadrado e já o que é zero? Não, uma coisa é a média ser zero, outra coisa é o quadrado do resíduos, certo? O quadrado vai ficar tudo positivo, então a média já não é zero. Certo. Então, por exemplo, se tem menos 1 e 1, a média dá zero, mas se você leva ao quadrado, a média dá 1, certo? Ok. Tá certo? Então aqui já é uma outra coisa, aqui já é sempre positivo. E como essa galera aqui é sempre positiva, você simplesmente faz o log dela. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender isso? E esse eu quero deixar claro para você que você faz com qualquer variável que é sempre positiva. Então, qualquer variável que é sempre positiva, em geral você tira o log dela, tá? Para encaixá-la no modelo linear, que pode, a princípio, ter valores de y negativos. Tá certo? Se você não tem valores de y negativo nunca, e você não quer usar o modelo linear, você tem que usar um outro tipo de modelo que consiga capturar essa propriedade de que ele é sempre positivo, tá bom? Porque você sempre tem que utilizar o modelo que melhor se encaixa com seus dados ou fazer com que seus dados se encaixem no modelo, tá bom? Uma das duas coisas você tem que fazer, tá certo? Deu para entender? E aí, você vai estimar essa regressão, tá? Utilizando, deixa eu apagar esse ponto aqui, a regressão, usando o OLS clássico que a gente viu desde o início, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso novo y, né? Então a gente pode estimar esse novo y. Então seja, tá? GI chapéu igual a log desse epsilon chapéu, certo? Eu sei que fica chapéu demais aqui, tá? Mas o que você está fazendo é o seguinte: esses caras aqui tem os valores reais dele que você computou, tá? Depois que você fizer a regressão linear, você vai calcular esses valores estimados, né? E esses valores estimados você chama de GI. E aí, o que é que você faz, né? Você troca aquele WI por esse GI
exponencial, tá? Então, daí você escolha aquele WI chapéu, o estimado dele, como sendo simplesmente exponencial do GI chapéu, tá? Então, na prática você não faz nada disso, tá? Você simplesmente coloca lá para o computador calcular e é isso que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer o quê? Vamos voltar lá tudo de novo. Esse aqui é o passo a passo do software, certo? Cadê? Ele primeiro vai fazer a regressão linear padrão, clássica, tá? E vai capturar os resíduos, tá? Os resíduos aqui. Vai capturar os resíduos estimados dessa regressão. Vai pegar os resíduos estimados dessa regressão, elevar ao quadrado e tirar o log. E depois vai fazer a regressão dessa transformada dos resíduos quadrados, né, estimados, com as duas variáveis independentes. Então esse cara aqui também vai ter um valor estimado. Você vai tirar o exponencial desse valor estimado, e esse exponencial desse valor estimado da segunda regressão é que vai ser o valor de ajuste dos erros de cada uma das observações, tá certo? Junto também, né, junto também com o sigma chapéu que você estimou da primeira regressão, tá bom? Então, você não tem aquela matriz V, você só tem a matriz estimada V, em que aqueles WI são trocados por esses parâmetros aí estimados. Então essa aqui é a tua matriz, certo? Isso aqui é o estimador da matriz V, que é uma matriz desconhecida, tá? A matriz de variância com a variância dos erros. E aí você tem finalmente o estimador de mínimos quadrados factíveis. Que é o beta chapéu FGLS, que é a mesma coisa que o beta chapéu GLS, só que no lugar do V você coloca esse V chapéu. Coloco a matriz de variância com a variância estimada. Então, aqui é um chapéu, tá? Menos 1, x a menos 1, xt, x chapéu a menos 1, y. Tá? Então, esse aqui é o famoso, tá, estimador de mínimos quadrados factíveis. Tá certo? E aí, algumas propriedades, tá, desse estimador aí. A primeira observação é que as propriedades assintóticas do beta chapéu FGLS não são bem conhecidas. Tá bom? E em pequenas amostras, você tem que o estimador pode ser viesado,
e os testes de inferência acabam sendo comprometidos. Certo? Então, a lição geral que você tem de problema de heterocidasticidade é o seguinte: quando você tem um tamanho pequeno de amostra, tá? De um número pequeno de observações, fica difícil de detectar do ponto de vista estatístico que tem realmente problema de heterocidasticidade, e também fica difícil de curar o problema, tá certo? Porque a própria cura, que é exatamente você utilizar esse outro estimador de mínimos quadrados factíveis, ele acaba sendo viesado para pequenas amostras, tá certo? Então, a mensagem que está por trás desse problema de heterocidasticidade é que você deva ter um bom número de observações, tá? Para o quê? Para que mesmo que você tenha heterocidasticidade, você consiga primeiro verificar que tem e depois corrigir, tá certo? Então esse aqui seria mais ou menos um cuidado. E agora uma coisa boa, que é esse estimador, o FGLS, é consistente. Ou seja, quando você tem um número grande de amostras, ele é não viesado, tá certo? Para um número grande de amostras ele é viesado. E outra coisa boa dele é que a variância dele, tá? FGLS, tá? A variância dele é menor que a variância do OLS, tá bom? Quando o N vai para infinito. Então, se você tiver um número grande de amostras, o ideal é que você possa até utilizar o beta FGLS, porque ele tem a variância menor e ele é consistente, ou seja, ele também vai ser não viesado, tá certo? Ou seja, se você tem pequenos problemas de heterocidasticidade e você tem um grande número de observações, é fácil curar e é melhor até inclusive utilizar a cura do que o modelo, o parâmetro beta OLS original, tá certo? Pronto, acho que tá bom, certo? Eu vou deixar para falar de autocorrelação depois. Porque falar de autocorrelação, o ideal seria falar até de série temporal logo em seguida, tá? Então, vou deixar para a segunda parte do curso. Deixar essa multicolararidade e a heterogeneidade, que são os principais problemas enfrentados, tá? Para essa parte.